Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Um ótimo sábado para todo mundo, sábado de sol para olhar além do Novo Horizonte, o Novo Horizontino, né? Vamos falar do Internacional, gente, afinal tem muitas coisas pra gente falar, o Inter trabalhando e sem o goleiro para o jogo contra o Atlético Goianiense. Daniel está fora do jogo e possibilidades de saídas, né, de 2 jogadores de meio campo para a próxima temporada e quebra de recorde de público das gurias coloradas. 40 mil colorados estarão no Gigante amanhã para a final do Brasileirão. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, começando já por essa grande notícia, né? 40 mil colorados estarão na final do Brasileirão Feminino. Amanhã, domingo, 11 da manhã, Inter e Corinthians disputando o jogo de ida, depois a final lá em São Paulo, né? Que também vai ter um grande público e o Inter decidindo pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Os check-ins estão esgotados e a briga tem sido, na verdade, para a liberação de mais espaço. A parceira do Inter, né, abriu o coração do gigante e liberou apenas 100 ingressos, numa área de 5 mil, com a justificativa de que não é um jogo oficial. Poxa vida, não é um jogo oficial? Uma final de Campeonato Brasileiro, quando tem 40 mil colorados no estádio? Imagina se fosse um jogo oficial, então, né? Então a briga é essa, mas de fato vai ser uma festa muito bonita, né? Para apoiar as gurias nesse confronto importante. Lembrando, né? O jogo do primeiro turno, para quem trata o Corinthians como amplo favorito, né? Aquela coisa de bicho-papão, foi 1-1 lá em São Paulo. Então o Inter tem plena chance aí de sair campeão desta competição importante no cenário do futebol feminino. Se tu vai no jogo, chega um pouquinho antes para passar na Inter Store Beira-Rio, personalizar tua camiseta, comprar o teu manto novo. O manto das gurias coloradas também vai estar à venda, então passa lá e garante o teu, né, na Inter Store Beira-Rio. Ou se tu não vai no jogo e tá a fim de garantir a camiseta nova do Colorado, entra em contato no link que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para você ter produtos licenciados do Inter, a maior gama de produtos, tudo que você imagina do Inter, material de churrasco, para pet, para criança, tudo você encontra na Inter Store do Beira-Rio. Falando um pouquinho do masculino agora, né? Projetando o jogo de segunda-feira lá em Goiânia, inclusive estou viajando neste sábado para a capital de Goiás para acompanhar o Inter e o Inter não vai ter o seu goleiro. Daniel está fora e ele saiu inclusive do treino ontem com algumas dores, né? O Leandro B estava lá no CT, fez algumas imagens importantes, o Daniel engatinhando, né? Ele tomou uma bolada no rosto e a bolada foi um pouco mais forte do que se imaginava. Ele teve um sangramento na região e vai ser reavaliado com mais cuidado no final de semana e também na semana que vem. O fato é, tá fora da viagem, né? Pô, região dos olhos para goleiro, não tem como arriscar, né? Então, Kehler será o titular contra a equipe do Dragão. No mais, uma dúvida, né? Eu diria que é entre... não sei se dá para dizer que é uma dúvida, né? Na verdade, são 2 posições que estão em abertas, afinal, o Johnny foi convocado para os amistosos dos Estados Unidos e nem treina no CT do Parque Gigante, né? Vai viajar aí para se juntar com a delegação que fará amistosos na Alemanha e também na Espanha. E aí tem algumas vagas em aberto. Vamos lá. Na vaga do Johnny, eu acho que Edenilson e Depena brigam por esta vaga. E lá no meio, Alan Patrick e Maurício por outra. É claro, dá para jogar os 3. Alan Patrick, Maurício e Depena. Ou Alan Patrick, Maurício e Edenilson. Então eu diria que tá em aberto ainda essa escalação do time do Inter. Quando eu trouxer mais detalhes, vai ser lá no meu Instagram, no @lucascolar. Então já me segue lá para ficar por dentro da escalação do Inter para segunda-feira. O Wanderson dificilmente vai viajar também, afinal não treinou ainda durante a semana e o Pedro Henrique deve ser confirmado. Então, escalação do Inter sem Daniel, com essas dúvidas e o PH jogando no comando do ataque. Falando em Edenilson, né, e esta possibilidade dele começar o jogo de segunda-feira, ontem o Jorge Nicola, que tem um canal aqui no YouTube,
trouxe a informação de que tem 2 clubes brasileiros interessados no Edenilson. A informação foi revelada ontem, né, por um dirigente do Inter, que o Inter está construindo uma saída amigável do Edenilson para 2023. Não significa que ele vai rescindir o contrato, não significa que ele vai ser liberado de forma facilitada, não. O Inter vai ouvir propostas, vai liberar o empresário do Edenilson a trazer propostas dentro do que o Inter imagina como razoável. 2 clubes interessados. O Atlético Mineiro, que não é nenhuma novidade, né? O Atlético Mineiro é um grande admirador do Edenilson, o Rodrigo Caetano é o executivo do Atlético Mineiro, ele que renovou várias vezes o contrato do Edenilson por entender que era um jogador-chave para o Inter e tentou levar o Edenilson esse ano já para Minas Gerais e acabou não rolando o acordo entre as diretorias, né? Entre o Rodrigo Caetano e o Paulo Brax na oportunidade que era o executivo do Inter. O Flamengo é outro, né, que já se interessou em outras oportunidades pelo Edenilson e tá procurando, vai sair, como é que vai funcionar, quanto custa? Então, é um interesse dessas 2 equipes, pelo menos é o que diz o Jorge Nicola, jornalista lá do centro do país. Fato é, tá? O Edenilson vai ficar até o final do ano no Inter, ele tem contrato até 2024, e aí o futuro vai ser debatido de forma mais aberta no final do ano, até porque há um desejo também do Edenilson de encerrar esse ciclo, né? É um jogador bastante contestado pela torcida e ele sabe que o ambiente dele aqui já não é dos melhores. Então, talvez mudança de ares faça bem para o próprio Edenilson nesse sentido. Outro que também tem interesse de fora é Johnny. Afinal, ele foi convocado, né, para a seleção dos Estados Unidos e a imprensa norte-americana, né, ao noticiar a convocação do Johnny Cardoso, como eles chamam lá, né, noticiou que vários clubes da Major League Soccer tentaram levar o Johnny nesta janela de inverno, naquela brecha que tem na Liga Norte-Americana, na Major League Soccer, de ter atletas com nacionalidade americana abaixo dos 22 anos. E acabou não tendo acordo, porque o Inter imagina que vai fazer uma grande venda com ele. Não necessariamente para o mercado americano, mas para o mercado europeu, para um outro cenário. E o Johnny está valorizado ainda mais depois dessa convocação e a perspectiva de jogar uma Copa do Mundo com a seleção do seu país no Catar em novembro. Então são possibilidades do Inter no mercado, é claro, né? A gente está falando só de saídas do Edenilson e do Johnny, por exemplo, mas é claro que o Inter vai ao mercado com bastante apetite no começo do ano que vem, afinal, ao que tudo indica, o Inter estará numa Libertadores da América, a exigência é outra, os adversários são outros e o momento do Inter também é outro, né? O Inter já vai ter uma base sólida de time, de elenco e vai precisar contratar pontualmente algumas funções e aí pode abrir um pouco a guaiaca, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, para contratar reforços. Falando da KTO, gente, KTO.com, faz o teu cadastro lá usando o cupom COLAR. Ontem quem apostou no Novo Horizontino dormiu feliz de forma dupla, né? E hoje, né, Série A do Campeonato Brasileiro, campeonatos pela Europa, tem Barcelona em campo, teve o Manchester City hoje pela manhã em campo, tem Bayern de Munique, então faz o teu cadastro e aposta lá na KTO usando o cupom COLAR para garantir 20% em Freebet, beleza? A gente se vê, gente, talvez direto de Goiânia, né? Então me acompanha lá nas redes sociais, no @LucasColar, tanto no Instagram quanto no Twitter também, para ficar por dentro de tudo que tá rolando no Clube do Povo. Valeu, aquele abraço, tamo junto, tchau!